Então, olá a todos, bem-vindos à segunda parte deste episódio 20, onde vamos ver mais 10 torneios que estão concluídos e ver depois no final do vídeo a classificação medalheira, a data 2, que está a ser gravado dia 28 de junho. Então vamos aqui baixar agora aos elos e vamos aqui para o Lost Ruins of Arnak, que está aqui, teve 41 jogadores e foi jogado em 6 rondas. Nesta edição, o vencedor foi o Sport, com 12 pontos, seguido do Okran e o Godatu e o Magnus e a CC todos com 10 pontos. Portanto, os 10 primeiros podiam ter ido às medalhas. Neste caso, só 3 é que foram beneficiados. O Sport ganhou todas as partidas. O Okran era o outro jogador que estava invicto para a última ronda, perde e ainda assim garante a medalha de prata. E o Godatuga perde com o segundo classificado na terceira ronda, ganha as outras partidas e termina em terceiro. Depois temos aqui o Magnus, que perde também com o segundo classificado na quinta ronda. E a de 7CC perde o Const na terceira ronda, ganha as outras, mas também não foi suficiente. Vamos ver aqui o histórico do Arnak, aqui na aldeia, que já vem na sua 14ª edição. Esta edição baixou face à edição passada, que tinha atingido o máximo, se calhar 49 jogadores teve uma grande subida, agora voltou a estabilizar no que tem sido mais ou menos a média das últimas edições. Até agora já há 3 jogadores que ganharam este torneio 3 vezes, que é o caso do Godatuga e do Spor. Penso que não há mais nenhum. Exatamente, são esses os 2 jogadores. O Spor é o jogador com mais idas ao pódio com 10 e o Okran é o jogador com mais pontos, 60 em 81 possíveis. Portanto, aqui podemos ver a terceira vitória do Spor, a terceira ida consecutiva de idas ao pódio. O Okran, depois de 3 temporadas fora dos pódios, regressa com o segundo lugar e completa aqui o set das medalhas possíveis do Arnak. E também o Guadatuga, que ainda não tinha ganho uma medalha de bronze e agora ganha pela primeira vez e também completa aqui o set das medalhas possíveis do Arnak. Portanto, próxima temporada há mais, porque é um daqueles mais jogados já da aldeia. A seguir temos o Luxor, que teve também 41 jogadores. E por acaso temos muito similares ao Arnak em termos temáticos, do Arnak e do Luxor. Portanto, o vencedor foi o Toddy com 12 pontos, seguido do Govir com 10, Paiva com 10, Running Out também com 10 e ainda aqui o David com 10. Portanto, também 5 jogadores que podiam ir às medalhas, mas só 3 foram beneficiados. Aqui o Toddy ganha todas as partidas, o Govir só perde com o vencedor do torneio na sexta ronda e termina em segundo. O Paiva perde com o Viriato na quarta ronda e obtém a medalha de bronze. E depois temos aqui os azerados nesta parte. O Running Out perde com o terceiro classificado na terceira ronda e o David perde com o Govir, o segundo classificado, na quarta. Ganha as outras, mas fica em quinto. Portanto, aqui no histórico, o Luxor tem um bocadinho mais edições que o Arnak, ainda assim. 41, baixou em 1 face à edição passada, mas está na média, que é habitual. O jogador com mais vitórias é o David com 4 e com mais idas ao pódio 8 e também o jogador com mais pontos 71 em 89. Aqui podemos ver a terceira vitória do Toddy, a segunda consecutiva. O Govir obtém a sua segunda medalha de prata depois de 2 edições fora do pódio e o Paiva repete o pódio que obteve na edição passada e é a sua terceira medalha de bronze aqui no treino do Luxor. Portanto, vamos ver o que é que vai ser da próxima edição. A seguir vamos para Marrakech e vamos aqui jogar com os tapetes. 33 jogadores jogaram em 6 rondas. O Jugo Oliveira foi o vencedor com 10 pontos, em igualdade pontual com o David, o Running Wall e o Eagle, portanto os 4 primeiros. Aqui o jogo começou mal o torneio perdendo a primeira ronda, tem um bye e ganha as outras partidas e termina em primeiro. O David só perde, tinha só vitórias para a última ronda, perde com o jogo e termina em segundo. O Running Wall perde com o segundo classificado na segunda ronda e termina em terceiro. E o Eagle também perde na segunda ronda com o JDCM
e termina aqui no ingrato quarto lugar. Vamos ver aqui a história do Marrakech, aqui na aldeia. 17ª edição. Aumentou 4 face à edição passada. É um jogo que está aqui, por acaso bateu exatamente na média, que é os 33. Mas nas últimas edições tem estado aqui perto aqui dos 30 jogadores. Jogo aqui edições que já passou dos 40, ou esteve muito perto dos 40, mas agora já está mais nos 30 e tal. O Eagle ainda assim é o jogador com mais vitórias nestas 17 edições, com 4, e há vários jogadores que já foram ao pódio por muitas 5 vezes, e David é o jogador com mais pontos, 62 em 90. O Hugo Oliveira, logo na estreia, ganha este torneio. Já agora vamos ver aqui o histórico que está a ter aqui na aldeia. No outro vídeo já tinha visto que ele tinha ganho uma medalha, que era o Cities, e aqui neste ganha uma medalha, a primeira medalha de ouro. Portanto, são 2 medalhas, ele que se estreou nesta edição, por isso muitos parabéns nestas vitórias. O David, que a última medalha tinha sido na temporada 11 e agora ao fim de várias edições finalmente regressa ao pódio com o segundo lugar. E o Running Well, que também na edição passada ficou fora das medalhas, agora regressa com uma medalha de bronze e completa aqui o set das medalhas possíveis do Marrakech. Vamos agora fazer misturas e vamos aqui ao Potion Explosion, que está aqui, teve 37 jogadores e também foi jogado em 6 rondas. Este vídeo, por acaso, a maior parte dos jogos vão ser todos 6 rondas. O Govir foi o vencedor com 12 pontos, e seguido Daimeron, Solmok e M. Silva e do X-Pos. Portanto, também 5 jogadores podiam ter ido às medalhas. Aqui temos de ver que o Govir ganha todas as partidas. O Daimeron de fronte ao verbal na segunda ronda ganha as restantes e termina em segundo. O Solmok era o outro jogador que estava invicto para a última ronda, perde e ainda assim garante a medalha de bronze. E depois temos aqui os 2 azarados, que é o Am Silva, que perde com esse outro na segunda ronda, e o X-Pos, que perde com o segundo classificado na primeira ronda, ganha as restantes, mas também não foi suficiente. Portanto, o Potions tem várias edições. É um dos totallistas aqui da aldeia, 19 edições. O Govir ganha este torneio pela terceira vez e destaca-se como o jogador mais vitorioso nestas 19 edições, o que mostra que ao longo de várias edições tem havido muitos jogadores diferentes a ganhar. E também há vários jogadores que pelo menos já foram ao pódio 5 vezes. O Laranja ainda assim é o jogador com mais pontos, 67 em 110 possíveis. Portanto, aqui podemos ver, é a quinta medalha, portanto é um dos vários jogadores que já foi ao pódio 5 vezes, mas é a sua terceira medalha de ouro neste torneio. É ele que se estreou na edição 6. O Daimeron, que também se estreou na edição 6 e teve 4 vezes perto de ir ao pódio e finalmente obtém a sua primeira medalha, neste caso a medalha de prata. E o Solmok, outro jogador que já foi 5 vezes ao pódio, foi novamente ao pódio com uma medalha de bronze desta vez. Temos jogadores sub 1 de 36 a 47 e está exatamente na média, o que é habitual. Já teve máximos de 53, agora já está mais nos 30, perto dos 40, mas ainda assim uma boa base de jogadores. Agora vamos para o Caraíbe e vamos aqui para Puerto Rico. 20 jogadores estiveram a jogar esta edição em 5 rondas. O Marcos Grande foi o vencedor com 10 pontos. O Ocran terminou em segundo com 8 e também igual a pontual com o Govir, que também terminou em 8 em terceiro lugar. O Marcos ganha todas as partidas, aqui uma vitória indiscutível. O Ocran defronta o Marcos na terceira ronda e termina em segundo. E o Govir perde com o Godatuga na terceira ronda, ganha as restantes partidas e termina em terceiro lugar. O Puerto Rico, que se estreou na edição 3, portanto 17 edições. O maior vencedor até o momento
de edições é o Running Wild 6 em 17 e mais idas ao pódio 11 em 17. Embora esta edição os outros jogadores conseguiram aproximar um bocadinho. O Okran é o jogador com mais pontos, 56 em 85. Portanto, aqui podemos ver o Marcos, que se tinha estreado na edição 10 com o segundo lugar, logo de seguida fez um excelente terceiro lugar e tem estado praticamente todas as edições seguintes quase sempre ao quinto ou sexto lugar e finalmente agora consegue ganhar uma medalha ao fim de várias edições e ainda por cima a medalha de ouro e completa aqui o set das medalhas possíveis do Puerto Rico. O Okran, que na edição passada ficou fora das medalhas nos empates, desta vez não aconteceu esse azar, ganha a sua segunda medalha de prata neste torneio e é mais uma medalha para a coleção. E o Alvir, que tinha terminado em segundo na edição passada, agora baixa um lugar e termina em terceiro e a sua terceira medalha de bronze neste torneio do Puerto Rico. Agora vamos para o Sea Salt Paper. Este tem bem mais jogadores, 52 jogadores. Também jogado, esta edição é jogada em 6 edições. O Sport foi o vencedor com 12 pontos, seguido do João com 10, o José Sousa também com 10 e o Viriato, Eior, Cris até o sexto a ficarem com 10, mas fora das medalhas. Portanto, o Sport ganha todas as partidas. De fronte o João, de fronte ao terceiro classificado na quarta ronda e termina com a medalha de prata. O José Sousa era outro jogador que estava invicto e que se ganhasse tinha ganho a medalha de ouro, perdeu, neste caso ainda assim garantiu uma medalha de bronze. Depois temos aqui o caso dos 3 jogadores que ficaram fora das medalhas nos empates, que é o caso do Viriato, que perde com o vencedor do torneio, e o Oyer, que perde com o João Chambel, e o Cris, que perde com o João, o segundo classificado, na terceira ronda e também fica fora das medalhas. Aqui no histórico do Sea Salt, vamos aqui ver 11 edições, máximo absoluto, 52 jogadores, e é uma subida brutal de jogadores de uma edição, porque o máximo anterior era 44, que era a edição passada, portanto o pessoal está a gostar deste jogo. Até agora, nas 11 edições, só um jogador conseguiu ganhar este torneio 2 vezes, portanto a variabilidade de vencedores tem sido bastante, e só por 3 vezes o máximo que os jogadores têm conseguido ir ao pódio foi 3 vezes. Há aqui vários jogadores que é o caso, portanto também não há aqui um predomínio de jogadores a ir ao pódio. O Cris ainda assim é um jogador com mais pontos, 41 em 55. Portanto, podemos ver, é a terceira medalha do Sport e a sua primeira vitória deste torneio com uma medalha de ouro. Ele, por acaso, tinha ganho 2 medalhas de bronze, mas esteve 4 vezes muito perto de ir ao pódio. O João, que tinha ganho na edição 12, agora regressa com uma medalha de prata. Regressa ao pódio com uma medalha de prata. E o José Sousa tinha estreado na edição 14, tinha como melhor resultado um sétimo lugar e agora ganha a sua primeira medalha neste torneio com o terceiro lugar. Vamos agora aqui para o Splendor Duel, que teve 30 jogadores e foi jogado em 6 rondas. O André Vitor foi o vencedor com 12 pontos, seguido do Chris Skywalker Trail Runner também com 10 pontos. Então, o André Vitor ganha todas as partidas, de frente ao segundo classificado, o Chris de frente ao vencedor do torneio na quinta ronda. E o Skywalker Trail Runner também de frente ao vencedor do torneio, neste caso na terceira, e fica com a medalha de bronze. O Splendor Duel vai na sua sétima edição, como o tempo passa. O André Vitor destaca-se nesta edição como o jogador mais vitorioso, 2. E o Chris é o jogador com mais idas ao pódio, 5. E também é o jogador com mais pontos, 32 em 42. Portanto, temos participantes baixou em 6, mas tem estado aqui na média ali à volta dos 30 jogadores, que tem sido habitual. O André Vitor, 2 participações, 2 vitórias. O Cris, depois de 2 edições fora do pódio, regressa para o segundo lugar. E o Skywalker Trail Runner ganha a sua
primeira medalha de bronze e com terceiro pódio consecutivo e um set de medalhas possíveis. Completa aqui o set das medalhas possíveis do Splendor Duel. Isso, muitos parabéns. Vamos agora a um dos mais antigos aqui da aldeia, que é o Stone Age. Teve 61 jogadores, foi jogado em 6 rondas. Este é um dos jogos que dá mais pontos, ainda assim. O Verbal foi o vencedor com 12 pontos, seguido do Okran com 11, portanto houve aqui um empate ao URSS. O Govir termina em terceiro com 10, igualdade pontual com a CCC, Running All e Marcos Grande. Portanto, os 6 primeiros podiam ter terminado todos nas medalhas. Vamos ver o que aconteceu. Portanto, o Verbal ganhou todas as partidas, portanto, aqui não se discute. O Okran só tem um empate na quarta ronda e ganha as restantes e termina em segundo. O que é bastante invulgar, já agora. O Alvir também perde com o mesmo jogador que defronta o Okran e empata. Mas de resto ganha todas as partidas e termina em terceiro. A DCC é aqui a grande azarada neste aspecto, porque era a outra jogadora que estava invicta com o Verbal para a última ronda, perde e fica fora das medalhas no quarto. E depois temos o Running Wild que perde com o terceiro classificado. E o Marcos Grande que perde com o Godatuga e termina também fora das medalhas. Já agora, por curiosidade de ver aqui este jogo, portanto, empataram, portanto, 194 e também empataram, tinham de empatar, portanto, no nível de agricultura, ferramentas e pessoas, portanto, engraçado. Portanto, ainda assim, fora das medalhas do CNC, mas foi aqui um Nick Dobra aqui para já agora vamos aqui ver, ele termina em sétimo, só perto com o vencedor do torneio, portanto tem aqui confrontos complicados, defronto ao terceiro, o segundo e o primeiro, portanto, mas se calhar aqui um parabéns pelo sétimo lugar, para a próxima se calhar vai correr melhor. Vamos ver aqui o histórico do Stone Age. Portanto, atingiu o máximo face à edição 14, que tem estado aqui muito perto nas últimas edições, à volta dos 60 jogadores. A CCC ainda assim é a mais vitoriosa nestas 19 edições. Este é um dos tatuistas daquela aldeia, com 5 vitórias. O Alvir, o jogador com mais idas ao pódio, 11. E a CCC ainda assim mantém o recorde de pontos, 96 em 114 possíveis. Portanto, o Verbal tinha como melhor resultado um segundo lugar na temporada 10 com portanto, um segundo lugar. Agora ganha este torneio pela primeira vez. O Okran nas últimas 3 edições tem ficado arredado as medalhas, agora regressa com uma medalha, ganha uma medalha de prata e completa a seguir o set das medalhas do Stone Age. E o Ovir, que na temporada passada correu um pouco mal, desta vez regressa ao pódio com um terceiro lugar. Portanto, já agora, aqui curiosidade ao jogador que defrontou o primeiro, segundo e terceiro. Desta foi a melhor performance de sempre, com sétimo, e houve aqui uma progressão. Vamos ver se na próxima edição consegue chegar às medalhas. A seguir ao Stone Age, vamos correr as idades. Vamos aqui ao Through the Ages. Teve 13 jogadores, portanto, logo à partida vou dizer que teve aqui um número baixo, que é habitual. Portanto, o vencedor foi o Song, com 10 pontos, seguido do Ruben e o Elias com 8 pontos também. Aqui podemos ver, o Song ganha todas as partidas, o Ruben só defronta o vencedor do torneio na segunda ronda, ganha as outras e termina em segundo. E o Elias, que defronta o Magnus na terceira ronda em que perde, ganha as outras e termina em terceiro. O Through the Ages, que vai na sua 13ª edição, teve aqui um histórico um bocado estranho, porque atingiu o máximo na edição passada com 22 jogadores,
tem estado nas últimas edições perto aqui dos 20 jogadores, 19 e tal, e agora baixou abruptamente para 13, que é uma queda de 9 jogadores, que é um bocado assustador. Ainda assim, mais uma vitória para o Song, que destaca-se como o jogador mais vitorioso deste torneio. Aqui há alguns jogadores que já foram ao pódio 6 vezes, que é o caso do Song, desde a temporada 13 não tem falhado o pódio. E também é o jogador com mais pontos, 45,5 em 55 possíveis. Aqui podemos ver, portanto, por acaso disse que não tem falhado o pódio, mas falhou aqui na edição 15. Nos desempates, ainda assim. Portanto, Song ganha a sua sexta medalha, a sua terceira medalha consecutiva a ganhar o torneio. Ruben ganha a sua primeira medalha de prata e o Inis ganha a sua primeira medalha neste torneio ao fim da terceira edição com uma medalha de bronze. Vamos ver se regressa. Em princípio regressa, mas é um bocadinho assustador esta queda bruta de jogadores no Tour de Ages. E vamos ao último, vamos para a Suíça. Vamos aqui ver as montanhas da Suíça. 43 jogadores decidiram meter-se no comboio e desenhar aqui linhas na Suíça. O vencedor foi o DMZ com 12 pontos, seguido do David com 10, em igualdade pontual com a Alfarinha e o Verbal e o Ferrer, todos com 10 pontos. Portanto, o DMZ tem um bye logo na primeira ronda, mas ganha as restantes partidas e termina isolado em primeiro. O David era outro jogador que estava invicto para a última ronda, perde, convenceu o torneio e ainda assim garante a medalha de prata. E depois temos aqui o Alfarinha, que perde com o segundo classificado na quarta ronda, ganha as restantes e termina com uma medalha de bronze. Já no caso do Verbal, perde com o Zoom Firestart na segunda ronda e o Ferrer perde na primeira ronda com a Cris Wolfey e termina em quinto. Portanto, este é o primeiro Ticket to Ride. Há 5 que estão a decorrer na aldeia, embora os próximos vão acabar brevemente. O Ticket to Ride Suíça baixou em 3, face à edição passada que tinha atingido o máximo de 46, mas até agora tem estado aqui sempre na ordem dos 40 jogadores. Por acaso bateu teve mesmo a edição desta edição bateu exatamente com a média, 43. Até agora 2 jogadores ganham 2 vezes, que é o caso do David e o da DMZ. E o David é o jogador com mais idos ao pódio, 4, e também o jogador com mais pontos obtidos, 26 em 30. Aqui podemos ver, portanto, o DMZ, a edição passada ficou fora das medalhas, regressa com uma vitória de torneio. O David mantém-se com uma ida ao pódio e agora obtém um segundo lugar e completa aqui o set das medalhas possíveis do Ticket to Ride Suíça. E o Alfarinha, que também tinha ficado fora das medalhas na edição passada, ganha a sua segunda medalha de bronze e a sua terceira medalha aqui neste currículo do Ticket to Ride Suíça. E por fim, vamos à classificação. A data de 2, dia 28 de junho. Vamos ver o que é que foi alterado. Portanto, neste momento continua a ser liderado pelo Sport com 964.11, uma boa margem face ao Golvir neste momento com 969.67 e também tem uma boa margem de diferença para o Ocran, que está em terceiro com 964.56. Portanto, para já, se não houver grandes diferenças nestas últimas rondas, o top 3 começa a ficar sólido e parece que não, e mesmo entre eles parece que não vai haver grandes alterações. Já o top 10 é complementado pelo Domain, David, Caruso, Chris, Running Wild, CTC e a fechar o top 10 neste momento está o Godatuda com 941.12 pontos. No medalheiro, neste momento ainda é liderado pelo David, 12 medalhas de ouro, 12 de prata e 5 de bronze, 29 medalhas no total. O Alvir com 9 medalhas de ouro, 6 de prata e 7 de bronze, 22 medalhas possíveis. E o Domain também manteve-se no terceiro lugar, com 8 medalhas de ouro, 1 de prata e 3 de bronze, 12 medalhas possíveis, 12 medalhas até o momento. Então, 133 medalhados em 148 torneios já concluídos.
E vou correr a lista dos 133 para quem quiser ver, ou, ou então podem ver ao site que temos aqui no link deste vídeo para quem assim o desejar. E pronto, está tudo em termos. Hoje foi um duplo vídeo. Os torneios estão muito rapidamente a chegar ao final. Portanto, 20 torneios que terminaram nestes últimos dias. Já mais torneios a acabar nas próximas horas. Portanto, nos próximos dias também. Muitos destes torneios que andam nos 90 e tal por cento já estão a uma ou duas jogadas, uma ou dois jogos de acabar, portanto em breve vão chegar à sua conclusão e teremos mais uma temporada concluída finalmente. Até à próxima e para quem ainda está a jogar, bons jogos. Tchau.